Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, gente. Só um instantinho que eu estou meio atrapalhada aqui para eu ficar na tela cheia. O que vai acontecer hoje aqui? Pronto! Hoje não queria ficar na tela grande, só na tela pequena. Tudo bem, gente? Estamos aqui para o programa segundo, nosso do ano, aqui na Oficina Espírita da Família. E hoje a gente tem o nosso estudo do nosso lar. Esse estudo que a gente costuma fazer sempre no primeiro e segundo sábado de cada mês. E já estamos no capítulo 31. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Margarete. Boa tarde a todos vocês que estão nos prestigiando, assistindo a esse programa. Ó, nós já temos 13 comentários aqui, ó. O pessoal já está chegando. O Moisés já deu seu boa tarde, eu também. A Ana Maria de Luna. Boa tarde para todos da Oficina Espírita da Família. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Margarete Roseli. Ana Maria está nos dando, nós já respondemos. Boa tarde também para a Aidara Ramos da Cruz. Boa tarde, Aidara, seja bem-vinda. E a Érica também já chegou e já está dando o seu boa tarde para todo mundo, né? Olha a Érica aqui. Boa tarde, Paulo. Não apareceu ainda para mim. A Bruna Cristina também já está aqui também conosco. Ele está entrando mais devagar hoje, não sei porquê, mas a gente vai... Boa tarde, Bruna. Oi, lindezas. Lindeza fica para você também, tá bom? lá estamos nós aqui. Ah, Idara é a Ida. Tá certo. Desculpe, viu? Mas eu li o que está escrito aí, tá bom? Obrigado pela presença. Tudo de bom. Então, vamos aqui ocultar onde nós estamos agora, com a Bruna. Hoje está mais lento aqui. Pronto. Agora nós já demos nosso boa tarde aqui para quem já chegou, e quem for chegando, a gente vai cumprimentando. Que bom, Aida. Que bom estar aí, né, com a gente. Muito bom você estar aqui conosco, tá bom? Seja bem-vinda a esse estudo. Nós já estamos no capítulo 31. Todo primeiro e segundo sábado do mês, aqui na oficina, nós temos o estudo da obra Nosso Lar. E depois, nos outros, a gente tem o Livro dos Espíritos, convidados, Espaço Sana, e assim vai, tá bom? Além disso, às terças-feiras, nós temos o Se Liga na História, às 20 horas, com a equipe da Roseli, da Eliana, da Lili,
fazendo também esse trabalho de contar uma história de um livro e comentar sobre a luz da doutrina espírita. E você que está aí, ou que vai nos assistir depois, não se esqueça de dar o seu link lá, o seu joinha, ativar o sininho do canal, para que ele possa ter relevância e esse conteúdo também ser compartilhado com mais pessoas, possa também estar ajudando outras pessoas nas suas atividades, tá bom? Ano de 2026 será um ano especial, onde estaremos nos vendo nos próximos 50 sábados e 50 terças-feiras, para que vocês possam assistir este canal. Resolveu fazer continho, Moisés, hoje. Já começou, tá? A Érica está colocando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, dar a curtidinha, curtir e compartilhar. Né? E aí, Moisés? Vamos para a nossa prece? Sem pressa. Sem pressa, mas com prece. Vamos fazer a nossa prece de harmonização. Se você tiver aí o seu copinho de água, coloque ele aí para a fluidificação da água, aproveitando esse estudo da obra Nosso Lar como um evangelho em nossos lares. Tá bom, gente? É o capítulo 29? Não, o capítulo 31. Capítulo 29. É 29 a visão de Francisco? Então é isso, desculpe. Então deixa eu corrigir aqui. Muito bem. Moisés viu aqui, deixa eu corrigir o banner. Era só um pouquinho. Moisés, vamos fazer a prece? Esse é o capítulo 29, vamos fazer a oração de São Francisco de Assis. Fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração de São Francisco foi lida hoje porque o capítulo 29 é a visão de Francisco. Não é o mesmo Francisco, São Francisco da prece, mas é o mais aproximado a ele. Eu vou ler uma mensagem aqui, o Moisés vai ler. Ferramenta útil. Para a gente aquecer as energias, para começar o nosso estudo do Nosso Lar. Faça da sua riqueza ferramenta útil ao progresso e ao bem comum. Edifique a indústria e auxilie a criança na creche. Realize o comércio e ampare o idoso no abrigo. Erga a construtora e favoreça o desabegado. Produza o leite e ajude o bebê desnutrido. Colha o grão e alimente o faminto. Funcione a tecelagem e vista o carente. Fabrique o remédio e socorra o doente pobre. Mantenha o lanifício e agasalhe o irmão com frio.
Amplie os bens familiares e cuide da família necessitada. Multiplique os negócios e pratique sempre a caridade. Use a fortuna com bom senso e longe do egoísmo, na certeza de que a riqueza mais importante é o bem acumulado em favor de todos. Muito bem. Ferramenta útil. Mensagem pelo Espírito André Luiz, tá? Que é também aqui do nosso livro de estudos. E recapitulando, não é o capítulo 31, foi um equívoco meu, Moisés lembrou bem, capítulo 29, tá bom? Visão de Francisco. Alguém lembra do finalzinho do nosso encontro da semana passada? O André Luiz estava nas câmaras de retificação, trabalhando com a benfeitora Narcisa, e a Narcisa estava explicando para ele da necessidade que ela tinha de trabalhar, que ela precisava de um benefício, aí, de um endosso de 10 anos, para ela poder requerer o que ela tanto desejava, né, junto aos seus entes queridos. E a ministra veneranda orientou que ela trabalhasse nas câmaras de retificação, onde ela está aprendendo a ser aquela mãezona, aquela pessoa que está educando seus sentimentos, vendo as necessidades dos outros, se sentindo assim acolhida, acolhida por eles, e ele acolhendo aqueles necessitados também, num clima de uma maternidade mesmo, vamos dizer assim, né? Uma mãe cuidando daqueles filhos com todo carinho, com todo cuidado. E ela terminou o capítulo recebendo uma visita, chamando-a para uma atividade. Então, termina assim o capítulo. André Luiz ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermeiros próximos gritou: Narcisa, Narcisa, não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. E aí começa o capítulo 21, a visão de Francisco, que é exatamente esse ser em que Narcisa vai acompanhar o enfermeiro para auxiliar esse caso lá nas câmaras de retificação. Bora, Moisés? Vamos lá. A visão de Francisco, capítulo 29. Quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicação urbanas. É como se fosse um telefone e ele recebesse uma chamada, né? Era a senhora Laura que pedia notícias. A senhora Laura, se recordem, a mãe de Lísias, onde o André Luiz estava hospedado na casa dela antes de vir para esse trabalho, e que foi recebida como filho, que aquela casa estava à disposição dele. De fato, esquecera de avisá-la. Ele esqueceu que ele podia se comunicar com ela e avisar que ele iria para essas deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. É que o André Luiz, ele ficou tão envolvido no trabalho, se bem que ele estava até cansado, tinha sido a primeira vez que ele tinha feito realmente um trabalho de ajuda, né, aos irmãos em necessidade. Ele estava cansado, mas quando ele soube desse novo trabalho,
mais do que nunca ele quis participar dele. Esqueceu o cansaço e se propôs a fazer esse trabalho também. Nem pensando nas boas horas que ele iria receber. Não estava pensando nisso. Era o contentamento de ver um novo serviço que se pôs à frente dele. Comentário? Não, pode seguir. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa, disse a senhora Laura, né? Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. A casa que ela se referia era a casa da dona Laura. Já está pintando um pouquinho de ciúmes aí, hein? Já está pintando ciúmes. Ela queria que ele estivesse com ela também. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. É interessante, Moisés, que a gente lembra que o André Luiz, ele está hospedado na casa da dona Laura, a mãe de Lisas. Ele está hospedado lá. Então, hoje era o primeiro dia do André Luiz nas câmaras de retificação. E no primeiro dia, não sei se vocês estão lembrados, na semana passada a gente comentou que teve uma caravana de samaritanos que foram para as regiões do umbral resgatar espíritos que lá estavam. 29 espíritos. Isso. E eles tiveram que fazer uma preparação. O Tobias, que era o coordenador de toda essa logística, teve que ajudar a preparar leitos, aparelhagens. Então, o André Luiz se prontificou a ajudar no período da noite. Ele ia fazer um plantão da madrugada. Então, ele já tinha trabalhado de manhã, ia fazer o plantão da madrugada à noite. E ele ficou tão empolgado no trabalho, tão envolvido naquele trabalho útil, né? Ele se embriagou daquele serviço útil, como diz Dona Laura, que ele esqueceu de avisar a Dona Laura que ele não voltaria para casa naquela noite, que ele ficaria lá nas câmeras de retificação trabalhando. Mas a Dona Laura, aquela mãezona, né, preocupada, querendo saber o que tinha acontecido, tocou um telefone lá para o André Luiz para saber por que ele não tinha voltado para casa, né? Mas ela ficou muito feliz que ele estava, né, trabalhando lá, estava se ocupando e estava feliz, né? Mas deixou um recadinho para ele. Esta casa também lhe pertence, né? Então, para ele não esquecer dos velhos amigos, dos que estão acolhendo. Não, a Dona Laura não tinha isso mais, né? Não tinha, não. Mas é a mãezinha, né? Ela faz aquele papel da mãe, né? Não a mãe que foi a última da reencarnação de André Luiz, mas ela deixou entre linhas que ela e o André Luiz já tiveram uma ligação afetiva em reencarnações anteriores, né? Por isso que ela o tratava daquele jeito, como uma mãezona. Mas isso acho que é uma característica desses espíritos no plano espiritual, porque a Narcisa também é a mãe espiritual dos sofredores, é considerada lá nas câmaras de retificação, né? Então é isso aí, gente. Vamos continuar? Deixa eu dar uma boa tarde aqui, a Vanessa também já chegou. Espera aí um pouquinho, dá uma boa tarde para a Vanessa. Ela está dizendo boa tarde, pessoal, seja bem-vinda, e a Érica já respondeu também. Vamos continuando, Moisés. Repetindo a última frase, aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava, espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor
acentuava. E Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livra-me dele, irmã. Não quero, não quero. E a Narcisa, então, falava: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Logicamente, que a Narcisa, o que está querendo dizer ao irmão Francisco, é que eles iam ajudá-lo. Mas a parte mais importante cabia a ele mesmo. Não adianta, vamos passar aqui para o problema terreno. Você vê um pobre coitado, um pobre irmão de rua que tem o vício da bebida, ou que tem o vício da droga. É uma simples comparação. Não adianta você levar bons conselhos para ele, mostrar o mal que a droga ou a bebida está fazendo para o seu organismo. Não adianta você fazer isso se ele não tiver a boa vontade de se ajudar a si mesmo, para vencer essa barreira, que é muito difícil, mas que quase 99% depende dele próprio querer se libertar dessas mazelas. Tá certo, professor? Tá certo, professor. Mas olha aqui, ele sentia os vermes, né? Sentia os vermes. Sentia, mas tinha uma causa para isso. Ele sentia esses vermes, gente, porque ele estava muito apegado ao corpo físico. E quando ele desencarnou, ele acompanhou o processo da decomposição do corpo. Depois a gente vai ter uma explicação por que aconteceu isso. Então, ele via os vermes comendo o corpo dele. Mas isso era uma projeção da mente dele que estava naquele local. Por isso que ela dizia assim, mantenha calma, né? Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre, para tirar aquele azedo que estava ali, aquela substância ruim. Mas era um trabalho mental que ele tinha que fazer. Ela poderia estar ajudando, como ela estava, mas quem tinha que fazer a parte principal, o trabalho mais pesado do estado mental, era ele. E tinha que mostrar boa vontade. Então, quando ela aplicava aqueles fluidos regeneradores, devia de dar alguma coisa para ele, para melhorar aquilo, ele ia se acalmando. Aí ele passava a ouvir melhor o que ela estava falando. Por quê? Porque ele acalmava a mente. Ele acalmava a mente, porque ele via aqueles vermes, aquele monstro, ele criou um monstro. Então, o pensamento dele cristalizou em algo que ele criou uma forma pensamento. E essa forma pensamento aterrorizava ele. Né? Então, por isso que a gente precisa ter equilíbrio interior, educação mental, para não passar por essas experiências quando a gente desencarna. Né? Porque ele estava preso ali. Então, ele sentia esse pânico daquele momento da decomposição. Mas você está com uma cara de quem quer fazer uma piada. Você se antecipou, mas eu vou fazer essa leitura. Vai? Vou fazer a leitura porque você se antecipou. Não, eu não me antecipei, não. É o que está aqui, ó. Ainda não cheguei nela. Não, vai chegar em algo mais. Eu não me antecipei, não. É danado, viu? Deixa eu dar um oi aqui também, ó. Quem está aqui para falar com a gente? Anice. Boa tarde, Anice. Prazer em te ver aqui. Beijos. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja.
Estou vendo, Francisco, respondi a ela, acordada, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Esse é o Francisco. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Um passe reconforta e expulsa, doutrina e acalma aquele pensamento ruim, aquela possível obsessão que está sofrendo o paciente, né? Ele, no caso, tinha muita razão de estar com esses tormentos todos, né? Ele moldava isso, né? Esse fantasma diabólico, né? Ele moldou uma figura pelo pavor mental dele. Ele moldou essa figura no mental. Então, ele achava que essa figura perseguia ele, né? Agora, você veja a sutileza, né, da irmã Narcisa, né? Ela não negou que ele estava vendo o fantasma. Ela disse assim, estou vendo, Francisco. Ela sabia que isso era uma projeção dele. Então, ela usou aí uma técnica de psicologia. Ela não entrou em discussão, em debate. Ela aproveitou o que ele trouxe, aquela informação que ele estava trazendo, e ela não ficou dizendo, não, você não está vendo nada, isso é uma imaginação sua. Não, ela não entrou nesse processo de discussão. Isso é psicologia. Ela disse que estava vendo e que ia ajudá-lo a se libertar daquele fantasma que ele mesmo tinha criado na mente dele. Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado, né, quando está auxiliando, orientando alguém, trabalhar naquilo que a pessoa está trazendo e levá-la a ir repensando. Às vezes, leva um tempo para que isso aconteça, né? Então, não é que ela está alimentando a imagem, né? Ela concordou com ele, mas ela estava ministrando algo mais para ele se libertar desse fantasma. Tinha que ser devagar, não dá para dar um salto muito grande numa pessoa que ainda é apegada à matéria, apegada ao próprio corpo físico. Ele não queria se desprender do corpo físico após o desencarne. Então, se ele não falar muito de espiritualidade, ia dar um choque muito grande nele. Então, ela está trabalhando em cima das informações que ele mesmo está trazendo. Né? Isso é psicologia pura aí, hein? Não é, Moisés? Com certeza. Eu também vou fazer a psicologia com você. A psicologia de você continuar agora. Ó. Vamos lá. Então, e não sai daqui, ó. Daqui a pouco você sai. Aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Então, Francisco se acalmou, né? Ele acalmou o pensamento, né? Acalmou o pensamento, esqueceu o monstro, o monstro não fez efeito. Por efeito do passe magnético. O passe magnético que todos vocês tomam quando vão no centro, ou estão sendo ajudados, tem uma enorme repercussão no estado que vocês possam estar perturbados. Mas lá também a gente tem que pensar que é um passe de ordem espiritual. Né? De ordem espiritual, mas não esqueça que o nosso lar está bem pegadinho na Terra. Sim. E o que a gente faz aqui, a gente faz ali também. Vamos lá. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma célula lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais
mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. E lá vai o André Luiz botar a curiosidade, né? Esse é o que move o André Luiz, é a curiosidade. A quem se refere o doente, indaguei impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Você vê o que ele está falando aqui, Moisés? Ele estava falando assim, que o Francisco estava obsediado, né, pelo próprio cadáver dele. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos, ele ficou muito tempo acompanhando o próprio cadáver. Né? Seria isso, né? Ele olhava para o cadáver e ficava aterrorizado porque ele via os bichinhos comendo o cadáver dele, né? Logo ele vai ver esses velhos comerem. Só que o que é interessante aqui é que o André Luiz perguntou para a Narcisa se ele não estava vendo, né? Porque ela respondeu para ele, para o Francisco, que ela estava vendo. Aí o André Luiz perguntou: ele está vendo algum monstro invisível que eu não estou vendo? Porque a Narcisa disse para o Francisco que ela também estava vendo. Aí o André Luiz não estava vendo, ele ficou curioso, né? Porque ele está vendo, a Narcisa está vendo e eu não estou vendo. Quem é esse monstro? Quem é esse ser que está aí? Tem uma sombra invisível aí que eu não vejo? Aí a Narcisa até sorriu, né? E disse para ele que era o próprio cadáver que ele estava vendo, né? Então, é interessante que a Narcisa tinha um bom humor, né? Apesar de trabalhar nas câmeras de retificação, ela era bem humorada aí para trabalhar com essa dor e com esse sofrimento das pessoas, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar, por que era o próprio cadáver que estava assombrando ele. O que me diz? Tornei espantado. A Narcisa vai responder para ele. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico. Mas aí, acho que não é narcisismo, não, né? Ele era apegado ao corpo físico, não, né? E veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Isso aí acho que pode ser até chamado de suicídio, né? Um suicídio indireto que ele veio. Indireto, né? Porque... Agora, como ele veio, não fala, mas ele pode ter vindo porque ficou drogado, porque ela disse que foi por imprudência. Ou pode ter feito algum esporte e abusou, sofreu um acidente no esporte, pode ter se envolvido com bebidas, com drogas. Mais fácil que fosse. Com tudo isso, entendeu? Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, quer dizer, do seu cadáver, né? É isso. Em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Não aceitou a morte. Não, ele não aceitava, ele ficou junto com o corpo, não quis sair de lá. Não aceitou a morte. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço, gastou muito tempo, por muitos dias lá. Então, você vê, olha que situação. O corpo estava morto e ele queria ressuscitar o corpo. Então, ele ficou muito tempo ali. Ele nem entendeu que ele tinha morrido. Ele não entendeu que ele tinha morrido. Então, ele ficou ali acompanhando a decomposição do corpo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram o socorro das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Como nós vamos ver um pouco mais para frente, as emanações que vinham do alto para tentar resgatar esse espírito, para sair de lá, tinham um fundamento muito grande através de espíritos muito próximos a ele, né, que tentavam resgatá-lo do lugar que ele se encontrava. Então, você vê que ele, mesmo na condição que ele estava, ele não ficou desamparado. Né? Ele não ficou desamparado. E
E só que, olha o que ela fala aqui, fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Quer dizer, a ajuda vinha, mas ele bloqueava. Né? Não aceitava. Ele se condensou naquele ponto de querer ressuscitar o corpo, né? Não entender que ele tinha morrido. E ele ficou muito tempo ali, então ele fechou para qualquer ajuda. Né? O apego era muito grande. Ele não queria desapegar dali. Ele não recepcionava essas boas informações que estava recebendo. Ele queria continuar com o corpo, queria continuar ressuscitando. Exatamente isso. Por fim, agora. Agora que tem a explicação. Agora que chegou. Mas essa ficou todo descabelado com o vento, aí. Deixa aí. O tá. ar-condicionado. Então vai lá. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Não teve jeito, né? Não, porque ele ficou. Aí começou a ver, ele ficou tão apavorado com aqueles vermes, por isso que eles gritavam, os vermes, né? Que os vermes expulsaram ele dali. Aí ele se mandou. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. O andarilho aí. Andarilho, que o umbral também é terrível, mas pelo menos não está vendo os vermes comerem ele. No entanto, os que lhe foram pais na terra, que foram seu pai e a sua mãe na terra, possuem aqui no nosso lar, grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Quer dizer que ele foi resgatado mais rápido lá do umbral, porque os seus pais que lá estavam, que eram espíritos que tinham uma credibilidade muito grande, rogaram que ele fosse internado na colônia, onde teria um tratamento mais humanizado, né? Talvez mais compatível com o que ele precisava. Né? Trouxeram os samaritanos quase à força. Esse foi um dos resgates da equipe de samaritanos. Anterior, né? Quase à força, ou seja, que ele não queria vir. Anterior a esse que ele estava... Ele não queria vir. Agora. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. O amigo que lhe foi genitor, quer dizer, o pai dele, né? Trabalham em outro lugar, em outras tarefas, estão em missão. São espíritos bem mais evoluídos, né? Por isso que tem créditos. Né? Em arriscada missão distante do nosso lar, né? Eles resgataram, mas mais para frente vem uma coisa interessante. O André Luiz perguntou para a Narcisa, e vem visitar o doente? Ele perguntou. A Narcisa respondeu para o André, já veio, agora prestem bem atenção nesse parágrafo, já veio 2 vezes e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Muito embora fosse um espírito muito adiantado, o pai, né, o genitor do Francisco, e a Narcisa percebeu que ele estava com um sofrimento muito grande. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. O Francisco estava tão perturbado que ele nem reconheceu seu pai quando veio visitá-lo. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. Estava pensando nos vermes. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Preste atenção nesse pedaço. O pai do Francisco, ele estava parecendo que era muito superior à condição humana, a nossa condição, a condição humana, né?
enquanto se encontrava com um amigo, com Pádua, né, que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. O Pádua foi o espírito que consentiu que o pai e a mãe do Francisco levassem ele para essa câmara de retificação, para a recuperação mais rápida. Né? Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos ciclos carnais. Quer dizer que o padre Francisco conversava muito com Pádua, comentando a situação de todos esses que chegavam na Câmara de Retificação. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o Pádua teve que ir embora, né, para fazer os serviços. O pai do rapaz, o pai do Francisco, pediu que a Narcisa lhe perdoasse o gesto humano que ele ia demonstrar, porque ele se ajoelhou diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Aí já foi um espírito completamente humanizado, né? Ele já pensou na parte humana. Ele viu o filho nesse sofrimento enorme que estava passando, e aí ele cedeu à parte humana. Aí a Narcisa comentou: não pude conter as lágrimas, até a própria Narcisa não pôde conter as lágrimas, e retirou-se, deixando pai e filho a sós. Não sei o que se passou, disse a Narcisa. Em seguida, entre ambos. Mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises, que são, agora, cada vez mais espaçadas. Olha o que é o amor de um ser superior, né? O amor de um pai por um filho, né? De ver tanto sofrimento do filho, não resistiu a esses impulsos, mesmo sendo um espírito muito adiantado, ele humanizou-se nesse momento. Né? Você vê que ele se ajoelhou para orar pelo filho. Olha o amor que ele tinha, né? A humildade que esse espírito superior tinha. Então, a energia dele, o carinho dele, eu acho que ele deve ter aplicado uma energia forte no filho que ele conseguiu, né, receber o auxílio que precisava. Né? Hoje ele ficou em pequenas crises, não curou ainda, mas agora o enfermo tinha que fazer a parte dele, né? Mas já está em processo de melhoria, né? Então a gente vê que a gente tem os nossos antepassados, mas também a gente tem uma hierarquia de luz, espíritos que nos amam e estão em condições bem melhores, e eles vêm nos ajudar, né? Quando a gente precisa, né? Diante das nossas dificuldades. Todos nós temos alguém que nos ama muito no mundo espiritual. Né? E esse ser, ele intercede por nós. Né? Ninguém está desamparado. Um dia nós também seremos esse alguém que auxiliará outros. E assim é a vida. Né? Muitos espíritos, às vezes, estão em esferas bem elevadas e não seguem a caminhada enquanto não conseguem auxiliar entes amados que estão em situações muito mais complicadas. Então, vem trabalho missionário, às vezes de grande sacrifício, para resgatar esses seres amados, né? Para encontrarem também o caminho que eles já encontraram. Então, é uma lição maravilhosa aqui, de profundo amor e respeito à vida, ao outro, ao sentimento do outro, né? Sem julgamento, sem crítica, mas com amor, né? Gente, tudo bem por aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Estão assistindo aí? Querem falar algo? Se manifestem aí. Hora do lanchinho um pouquinho, né? Hora do lanchinho. Tomar água. Desculpe de eu ter saído um pouquinho, porque a bateria acusou que estava
sendo desconectada. Aí eu preciso conectar, senão a gente para com a live no meio do caminho. E aí falou André Luiz. Como tudo isso comove? Exclamou sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A fala da Narcisa. A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, botando-lhe o verdadeiro culto e, vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservá-lo. Olha que interessante isso daí. Muito É apegado o na instinto de matéria. conservação aí, né? Apegação à matéria. Você vive, Não aceitação você vê, do desencarne. sente, vive e cultua o corpo, né? Apego exagerado ao corpo. E isso é quando vem o sopro renovador, né? Que é a desencarnação, desloca esse corpo dos afetos, da família, e você passa a não enxergar mais, né, aqueles seus entes queridos que estavam ali, aquele afeto, tudo aquilo muda, e aí você sente, né, você fica perdido, porque você não cultivou em si mesmo nenhuma ideia de espiritualidade, né, Moisés? Por isso que a gente está aqui na live, para aprender a morrer bem. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. Na hora que o corpo começa a decompor, começa a aparecer aquelas minhoquinhas, aí eles querem pegar o caminho da roça, né? Querem sair rapidamente de lá. Né? A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. O próprio fantasma dele está fazendo isso com ele, como fez com Francisco. Isso aí chama-se monoideísmo. Monoteísmo? Não é monoteísmo, é monoideísmo. Monoideísmo. Né? Você fica com aquela ideia fixa, você congelou naquele processo da decomposição do seu corpo. Então, você ficou naquele ponto. É como o André Luiz. Né? O André Luiz também está congelado naquele ponto em que ele deixou a família e que a família estava lá em sofrimento, que precisava de ajuda, como é que estaria a mulher, os filhos. Isso foi a última imagem mental que ele teve. Só que ele já deu uma mudada porque ele está trabalhando. Mas a lição, essa lição também está servindo para ele, esse aprendizado, né? Para ele entender que as coisas, o apego à matéria traz essas consequências. Quando você passa para o mundo espiritual, as sensações físicas não existem. Então, as sensações de lá são muito mais sutis, né? São muito mais refinadas. Né? Então, você sente muito mais. Então, essa ideia que ele tinha da decomposição do corpo, ele criou uma forma pensamento, uma criação mental dele. E ele alimentou isso e deu força. Então, por isso que ele tinha essas crises, essas perturbações. Então, ele ainda vai passar, né, por um processo de tratamento até eliminar esse fantasma mental que ele mesmo criou. Né? Então, acaba até desajustando essa área do chakra coronário, né, que tem, acaba desestabilizando essa área, junto com o emocional. Então, precisa, às vezes, de um reequilíbrio energético mesmo. E aí, Moisés, vamos embora? Sabe que a Vanessa respondeu, sabe o quê? Que ela achou lindo aquela passagem do pai do Francisco ajoelhando e rogando por ele, né? Diz que até chorou de emoção. Vamos lá, Moisés. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou:
graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Olha que bonito aqui, Moisés. Pois é. Ele faz uma comparação com a natureza, né? Tudo tem seu tempo para amadurecer, né? Para crescer, né? Então, da crisálida à borboleta, da semente ao carvalho, da flor morta, o perfume que ficou no ar, né? Do embrião da vida, o anjo de luz. Então, como diz o Emmanuel, espírito de sequência na natureza. É o que tem. Então, a natureza não dá saltos. Tudo acontece dentro de um tempo certo. Né? Não pode apressar. Cada um tem o tempo de crescer, de amadurecer, de evoluir, de entender. Né? O importante é alimentando esse crescimento gradativamente. Nós já fomos bem piores e poderemos ser bem melhores. Né? Não é isso, Moisés? A natureza é sábia, né? Vê só, a avestruz é uma ave. Avestruz é. É uma ave, né? Mas não voa. Então, mas ela tem asas, não tem? Tem. Não voa. Tá. Então, a natureza é muito sábia. Quando o Criador fez a avestruz, fez para ela se defende bem, tem mais de 100 quilos e é um animal extremamente... ele sabe se defender. Eu vi recentemente que a avestruz, quando ela se defende de um leão que tenta agarrá-la, ela dá aquele coice para trás, ela até chega a matar o leão. Cada um tem seu instinto de defesa, de conservação. E o passarinho é uma coisa tão... Ele é um padrãozinho, uma ave qualquer, né? Eles são tão leves, indefesos, e ele pode voar. Imagina se a avestruz voasse. Vamos dizer que um passarinho está voando no alto do céu e acontece um negócio com ele, ele pega e cai aqui na terra, cai na cabeça da gente. Não acontece nada com a cabeça da gente, né? Mas já pensou se a avestruz voasse e caísse na nossa cabeça? Não ia sobrar nada, né? Eu sabia que tu ia fazer piada, né? Mas então, tinha certeza. Mas tua cara não nega, a viu? inteligência divina, porque se a ave não tivesse asas, estivesse andando no chão, a gente passava por cima dela, pisava nela e a matava. Por isso que tem essa cada animal tem a sua performance. É verdade. Muito embora seja a ave não pode andar no chão, senão a gente esmaga ela. O avestruz não pode andar no alto, senão dele acontece qualquer coisa, cai na cabeça da gente já era, né? Tá, mas vamos falar aqui um pouquinho do profundo sono espiritual da maioria dos encarnados, que a Narcisa disse, né? A gente aqui, todo mundo que reencarna tem um compromisso, não tem? Tem que fazer alguma coisa. Veio com compromisso, alguma coisa que vai precisar resolver aqui. A gente tem que lidar com as questões do mundo físico, do mundo material? Tem, mas tem que ficar esperto, desperto. Tá? O que está acontecendo é que a maioria está tão ligada à matéria, aos efeitos da matéria, ao mundo físico, que está dormindo para a dimensão espiritual da vida. Não alimenta o seu espírito de nada, não muda nada. Só vive para fazer as coisas que estão voltadas à matéria. E a gente está aqui para fazer isso e educar nossos sentimentos, fazer o nosso equilíbrio interior, evoluir de dentro para fora. E não de fora para dentro.
Então, por isso que ela diz que a maioria de nós está em profundo sono espiritual. E a Érica fez uma colocação aqui, vou colocar. Também achei emocionante, Vanessa. Por sinal, esse capítulo está cheio de grandes conhecimentos e emoções. É um capítulo que fala um pouco do suicídio, ele é um pouco forte, né, dessa questão dos vermes, mas traz uma lição aí, né, de amor, de comprometimento com a espiritualidade, de desapego, né? Eu acho que cada capítulo da obra Nosso Lar, ele trata uma emoção, né, um sentimento, e ele vai trabalhando isso em cada um de nós, né? Hoje aqui eu acho que trabalhou muito a questão do amor, da humildade, do desapego, né, Moisés? Do respeito e carinho pela necessidade do outro. Então, é uma lição maravilhosa, né? Pelo primeiro dia de trabalho do André Luiz, foi uma experiência dramática, mas de lição sempre. muito, muito grande, né? Ajudar sempre aquele que necessita. Eu vou aqui agora, Moisés, ver as ararinhas. Vamos às ararinhas, Moisés? As ararinhas. Hora da ararinha. E no mês que vem, gente, capítulo 30, herança e eutanásia. Vocês vão ver que interessante esse capítulo também, com a questão da herança. Tá? É um capítulo também maravilhoso, de profundo ensinamento. Tá bom? Mais uma experiência de André Luiz nas câmaras de retificação. Por isso que eu disse que o livro, da metade do livro para cá, as coisas mudavam, porque agora é o estágio do André Luiz. Antes era o André Luiz se recuperando, agora é o estágio dele nas câmaras de retificação e para futuros estágios que ele fará na sequência dos livros, tá bom, gente? Então, vamos lá, seguindo aí essa história maravilhosa que a espiritualidade trouxe para a gente, através do livro Nosso Lar. Tudo pronto aí, Moisés? Não vai muito para lá, Moisés, daqui a pouco você sai daqui, ó. É aqui? Ó, ele vai sair, ele vai indo, e daqui a pouco ele some, né? Um computador para dois, o problema é esse, né? Aí ele vai indo e desaparece da câmera. Vamos lá, Moisés. É isso aqui? É. Primeira Você não ararinha viu? é aqui, Moisés, a primeira daqui, vamos lá. Lá em cima. Aqui. A primeira tá lá. É aqui. Para Ana Maria de Luna. Ana Maria de Luna, a leveza da vida está no tamanho da sua gratificação por ela. Moisés, ó, acho que ela não escutou. Ana Maria de Luna, a leveza da vida está no tamanho da sua gratificação por ela. Isso mesmo. Para Aida. Aida, deixe ir embora o que te deixa infeliz. Busque o que Deus planejou para você, porque não existe nada melhor do que os planos de quem te ama de verdade. Agora para o Paulo Sakai. Paulo Sakai, abrace o que te faz sorrir, o resto deixa ir. Nunca deixe de acreditar nas voltas bonitas que a vida dá. Para Rosana Sakai. Rosana Sakai, um dia de cada vez, e Deus em todos eles. Eu não dei boa tarde para o Paulo Sakai, ele não tinha aparecido para mim aqui, apareceu agora. Boa tarde, Paulo, Rosana, Rafael. Foi da Rosana agora, né? Foi. Agora vamos para o Rafael Sakai. Rafael Sakai, a vida retribui o que você distribui. É isso mesmo, pequeno assim, né? Profundo. Bruna Cristina, tá quietinha hoje, Bruna? Oi, Bruna. Tranquilize o seu coração. É na calma que Deus age. Ah, é por isso. Por isso que ela tá calma. Para Vanessa. Vanessa, não acumule o que escurece a alma e amarela o sorriso. Acumule o que perfuma a vida. Isso mesmo. Agora para Leonícia. Anícia. Leonice. É para Nícia ou para Leonice? É a mesma. Leonice.
Eunice, feliz aquele que sabe deixar uma marca bonita na alma do outro. Olha aí, Eunice, que maravilha. Pela Clara Iga. Clara Iga. Nos dias nublados, uma certeza. O sol sempre volta a brilhar. E para o André Iga. André Iga, nunca deixe os problemas mudarem o seu sorriso. E sim o seu sorriso mudar os seus problemas. Ah, e para Érica. A Érica? A Érica também manda? Manda. Tá bom. Para Eriquinha. Então, Érica, tudo que partir de você, a você retorna. Então, não há que se preocupar tanto com o que recebes, e sim há de cuidar melhor daquilo que você dá. A lição hoje está punk, né? E para aqueles que forem assistir o programa? Para os que chegarem depois, vocês não podem cometer o mesmo erro 2 vezes, porque a segunda vez não é um erro, é uma escolha. Isso mesmo. E agora, Moisés? Agora acabou o programa, né? E eu não tenho ararinha? Ah, hoje está esquecendo de mim. Seu pior inimigo sempre será sua mente, porque ela sabe todas as suas fraquezas. Tá vendo? A minha fraqueza era essa, estava carente de ararinha. Ah, mas eu vou fazer uma para você. Peraí, vou seguir na sequência. Quando você se concentra na dor, você sofre. Quando você se concentra na lição, você evolui. Hoje, as ararinhas de começo de ano, né? A segunda do ano não foi fácil para ninguém, né? Foi assim um puxãozão de orelha para nós. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa de Nosso Lar, que traz assim uma riqueza de conhecimento para todos nós. A gente vai passando aquilo que a gente vai entendendo e vai compartilhando com vocês. Gratidão por estarem aí, trabalhando junto com a gente no entendimento, no enriquecimento dessa obra. Tá bom, gente? Um excelente final de semana para vocês. Até o mês que vem, fevereiro, 1º e 2º sábado do mês, estaremos com o Nosso Lar. E semana que vem, muito provável, é o Livro dos Espíritos, tá? Com a Roseli e o Marcelo. E terça-feira, às 20 horas, o Se Liga na História. E não esqueçam de compartilhar esse canal com as pessoas e pedirem para que elas se inscrevam no canal, ativar o sininho, dar o seu joinha, para que a gente possa ter uma relevância do canal. Tá bom, gente? Moisés? Shalom a todos. Então eu explico o que é shalom. Até a próxima semana. É isso aí. É em Muita judeu, paz. né? Não é Em judeu? hebraico. Em hebraico, desculpe. Muita paz a todos. Gente, tchau. Um beijo para vocês, viu? Fiquem todos em paz. Gratidão. Todos agradeceram a Ararinha aqui, tá? Deram um feliz domingo para todos nós. Um bom final de semana a todos. Ana Maria também, ó. Um abraço cheio de carinho para todos vocês. Domingo abençoado. Rosana, gratidão pelo programa de hoje. Tá aí. A Leonice, obrigado pela Larinha. Bom final de semana a todos. A Érica também agradecendo. Que de casa, amigos, sempre de grande valia. Isso mesmo. Gratidão a todos. Deixa eu ver se tem mais. A Rosana. A Ida também, gratidão pelas palavras. Então, gente, Paulo, todo mundo agradeceu. E agora nós temos que ir embora, né? Porque acabou o programa, né? Acabou e nós temos que voltar só no mês que vem. Aí a gente vai esquentando as turbinas para estudarmos herança e eutanásia. Tá bom, gente? Beijo para vocês, bom final de semana, gratidão sempre. Tchau, tchau.